start again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 12 de agosto a 16 de agosto de 2024. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 12 de agosto. Josefina olha o celular de Roberta e descobre que ela está grávida de Rafael. Roberta chega e Josefina pergunta se ela está grávida. Ela diz que sim, e que odeia essa criança, e vai resolver a situação, pois não quer que a criança passe o que ela passou, e que ela e nem Renata mereciam o abandono do pai. Josefina fala que claro que ela não tem culpa, mas que Renata a faz lembrar da traição, pois se parece muito com Roberto. Renata ouve Josefina falar e sai. Constança e Honório conversam sobre Gonçalo se separar de Josefina. Renata pensa no que ouviu e diz que agora sabe por que Josefina odeia tanto. Regina vai visitar Inês para consolá-la, pois Andrezinho está com leucemia. Ela leva uns artigos sobre leucemia e diz que vai ajudar Inês a compreender melhor a situação. Renata conversa com Adriana sobre Jerônimo ter ido embora. E Adriana diz que Matias a procurou. Renata fala que não ama Matias e que ele precisa de uma pessoa boa como Adriana para estar a seu lado. Antônio vai comprar um anel de noivado para Regina. Augusto vai ver Renata e leva uva e vinho para ela e a convida para a festa da colheita. Gonçalo liga para Regina e combina de se encontrarem para entregar o cheque da doação. Renata e Augusto fecham contrato e marcam de almoçar juntos. Roberto e Josefina vão ao médico para tirar a criança. Renata está indo se encontrar com Augusto e Jerônimo aparece e diz que não conseguiu ir embora. Eles combinam de se encontrarem mais tarde. A amiga de Roberta não se conforma de Josefina apoiar o aborto de Roberta. Roberta diz que sim, e que Josefina não quer que ela estrague a sua vida, igual Josefina estragou a dela, tendo que criar ela e Renata sozinha. Roberta pede para passar 3 dias na casa de campo da amiga, pois tem que ficar em repouso. Honório mostra para Adriana o retrato falado da pessoa que contratou o helicóptero para jogar as fotos de Renata no dia da festa de Matias. E Adriana diz que ele é o Diego Lara. Roberta e Diego riem do que fizeram com Renata na festa de Matias. Regina fica feliz por Jerônimo não ter ido embora e pergunta se ele ficou por causa de Renata. Jerônimo diz que sim e que foi por Renata que ele ficou no país. Renata chega atrasada no encontro com Augusto e diz que teve um imprevisto. Augusto dá um buquê de rosas para Renata e ele quer brindar, mas ela está muito distante. Augusto pede para ela desabafar com ele. Renata confessa que não pode se apaixonar por Matias, porque já se apaixonou por outro homem. Augusto fica feliz e acha que ele é o outro homem que Renata se apaixonou. Antônio quer se casar com Regina e ela não aceita se casar com ele. Renata combina de se encontrar com Jerônimo no bar de sempre para conversar sobre o que sente um pelo outro. O Dr. Álvaro vai atrás de Alzira novamente, e ela pede para ele não despedir Matilde e Lázaro da fazenda. Álvaro chega em casa e diz que tem uma surpresa, e fala para Carina que quer ver ela feliz, e diz que não vai mais despedir Lázaro e Matilde da fazenda. Carina fica muito feliz com a notícia. Inês aceita a doença do filho, e ela e Isidro procuram um médico para iniciar o tratamento. O médico pede para eles contarem a verdade para Andrezinho. Josefina fica sabendo que Roberta também tem um problema no coração igual a Renata. Augusto manda fazer um brinco de esmeraldas e diamantes para Renata e diz que encontrou sua futura esposa e que é correspondido. Carina vai dar a notícia para Lázaro e Matilde, que não vão mais precisar ir embora da fazenda.
Lázaro não aceita e diz que não pode trabalhar para Karine e o Dr. Álvaro. Roberta e sua amiga Selena vão ao bar beber, mesmo Roberta estando grávida. Josefina vai ao quarto de Renata e vê que a cama está cheia de roupas e pergunta com quem ela vai sair. Renata diz que é com uns amigos. Josefina fala que a roupa dela está muito provocante. Renata diz que não e sai correndo. Em seguida, Josefina liga para Gonçalo e diz que Renata saiu sozinha com uns amigos e que estava com uma roupa muito provocante e que não conseguiu impedi-la de sair. E pede para Gonçalo falar com ela, pois ela agora é namorada de Matias. Renata está indo se encontrar com Jerônimo e o pneu do carro fura. Ela liga para ele e diz que vai se atrasar e conta o que aconteceu. Jerônimo fala que ele está indo ajudar ela. Isidro e Inês conta para Andrezinho sobre sua doença. Renata encontra Roberta e ela está totalmente bêbada. Jerônimo chega e vê Roberta. Ele passa reto e Roberto o reconhece. Renata leva Roberta para casa. Josefina fica brava com Roberta e diz que não é possível que justamente hoje ela bebeu. Carlos chega no apartamento de Jerônimo e ele pede para Carlos o ajudar com a fazenda. Josefina briga com Roberta e diz que por ela ter bebido, não vai mais poder fazer a cirurgia. Renata fala para Jerônimo que teve que ir para casa porque Roberta estava bêbada e diz que não vai mais sair. Eles combinam de se encontrarem no outro dia no apartamento de Jerônimo. Terça-feira, dia 13 de agosto. Josefina pergunta para Roberta se ela sabe onde Renata ia ontem à noite, porque Renata mudou de roupa várias vezes, estava entusiasmada e muito arrumada, e parecia que ela tinha um encontro com algum homem. Roberta lembra que Jerônimo passou por elas. Ela vai ao quarto de Renata enquanto Renata toma banho, e lê as mensagens, e descobre que Renata tem um encontro com Jerônimo. Adriana convida Honório e Constância para irem em sua casa jantar. Roberta encontra Selena e diz que Renata roubou Jerônimo dela, e fala que Renata vai pagar por isso. Jerônimo conta a Carlos que vai se encontrar com Renata em seu apartamento, e Carlos pede para que ele entregue o colar com o pingente com a letra R para esclarecer as coisas, pois é a melhor maneira para começar ou terminar algo. Roberta avisa Matias que Renata e Jerônimo estão juntos e vão se encontrar no apartamento dele e pede que Matias volte. Honório vai ao clube atrás de Diego e diz que se ele foi tão homem para sujar a reputação de Renata, então também que ele seja homem para enfrentar as consequências. Diego fala que não sabe do que Honório está falando. Honório diz que vai falar com o pai de Diego, para ver se ele se lembra, e conta que imagina o escândalo que seria na família dele. Diego pergunta se ele tem provas para o acusar. Honório diz que sim, e que tem o retrato falado da pessoa que alugou o helicóptero naquele dia, para sobrevoar a casa dos Monterrúbios. Diego fala que é melhor ele não falar nada, pois sua família pode ser muito prejudicada, e diz que não agiu sozinho. Honório pergunta quem é seu cúmplice. Diego conta que quem planejou tudo foi sua sobrinha Roberta. Augusto dá um presente para Renata, e ela não aceita. Renata chega ao apartamento de Jerônimo, e ele a recebe com um beijo. Renata e Matias chegam em seguida e os vê. Roberta tenta envenenar Matias e diz que Renata não vale nada, pois o apunhalou pelas costas. Matias conta que eles já tinham terminado antes dele viajar. Renata está muito mal e diz que magoou Matias e ele não merecia. Jerônimo fala que, haja o que houver, eles vão enfrentar juntos. Karina pede para Lázaro ficar e trabalhar na fazenda. Lázaro fala que não pode aceitar o marido dela como patrão. Ela diz que Álvaro nunca fez nada para ele.
Lázaro fala que ele roubou a única mulher que ele amou na vida. Augusto desenha o novo rótulo da nova produção. Álvaro diz que parece a silhueta de uma mulher. Augusto diz que sim, e que ela é a sua futura mulher. Álvaro conta para Augusto que vai manter Matilde e Lázaro na fazenda. Augusto não gosta e diz para demiti-los imediatamente. Os convidados de Adriana chegam em casa e sua mãe, Ágata, se assusta ao ver Honório. Jerônimo conta para Renata como conheceu Roberta. Ágata disfarça e diz que esqueceu de tomar seu remédio e vai para o quarto. Constança comenta com Honório que parece que ela não gostou muito de ver ele. Josefina quer saber tudo o que aconteceu no flagra e Roberta fala que vai contar tudo com riquezas de detalhes só depois que ela avisar Gonçalo que sua filha preferida aprontou. Augusto pensa em Renata e acha que ele é o homem que Renata está apaixonada. Jerônimo diz a Renata que desde o primeiro momento que a viu, ela roubou seu coração e diz que a ama. Renata diz que também o ama e eles se beijam. Roberta fala para Josefina que se ela tivesse uma arma naquele momento do flagra, ela usaria em Renata e que atiraria na irmã. Josefina a parabeniza por ter avisado Matias sobre Renata e Jerônimo e diz que a ideia foi genial. Jerônimo vai buscar algo para Renata comer e quando volta ela já está dormindo. Ele a cobre e diz para Rafael o perdoar, pois se apaixonou pela mesma mulher e fala que não vai mais seguir com a vingança. Augusto vai à fazenda bonita para fazer a poda. Alzira tenta impedir, mas não consegue. Carlos chega e diz que a fazenda ainda não é dele. Augusto fala que vai fazer as coisas do jeito dele e começa a poda. Carlos e Lázaro apontam uma arma para Augusto e Ezequiel. Quarta-feira, dia 14 de agosto. Carlos atira em uma cobra perto de Augusto e diz para ele sair da fazenda, pois enquanto ele não tiver as escrituras assinadas em seu nome, não volta a pôr os pés ali. Augusto e Ezequiel vão embora furioso. Renata chega em casa e Gonçalo diz que está muito decepcionada com ele e fala que não sabe se algum dia vai poder a perdoar. Jerônimo acorda e Renata já foi embora e deixa um recado dizendo que vai enfrentar a sua família sozinha. Renata pede perdão a todos e Josefina diz que as desculpas dela não têm valor e a expulsa de casa. Augusto está furioso com Carlos e diz que seria melhor que Carlos sofresse um acidente. Matias fala para Gonçalo que está magoado com a traição e a mentira de Renata. Gonçalo diz que às vezes na vida a gente esconde a verdade para não ferir o outro e avisa que Josefina expulsou Renata de casa. Josefina liga para o doutor e avisa que Gonçalo já voltou de viagem e pede para ele vigiar se Regina e Gonçalo estão se encontrando. Roberta vai ao quarto de Renata debochar dela e diz que Jerônimo só quer brincar com ela. E fala que ele também a levou para seu apartamento, só que ela não o deixou se aproveitar dela. E diz que Jerônimo só está com ela por vingança e nada mais. Renata fala que é mentira e não acredita nela. Roberta diz que está feliz por ela ir embora de casa e perder o amor de Gonçalo. Jerônimo liga e Renata atende e diz que está indo na casa dela enfrentar a família Monterrúbio. Renata diz que não e fala que precisa conversar com ele sobre Roberta. Eles esclarecem as coisas e Renata diz que perdeu tudo e não suportaria perder ele também. Jerônimo fala para Regina que ama Renata e que vai esquecer a vingança, e diz que vai falar com ela e perguntar por que ela escreveu aquela carta. Josefina desmonta o quarto de Renata e fala que ela não vai voltar nunca mais. E conta a Roberta que cancelou o médico e que ela vai dar um neto para Gonçalo e que Matias vai ser o pai. Constança pensa nas sobrinhas e Regina chega
e elas conversam sobre como Josefina maltrata Renata. Nisso, Antônio chega com um presente para o Centro Esperança. Constança diz que Regina tirou a sorte grande com Antônio e fala que mesmo depois da tragédia que ele viveu, Antônio está sempre positivo e alegre. Regina se assusta, pois não sabe de nada. Roberta diz que não tem nada com Matias e que não gostaria de ter, e também não quer ter a criança. Josefina fala que Matias é rico, bonito e que ela não vai encontrar melhor partido do que ele, e que às vezes a gente tem que se sacrificar um pouquinho para conseguir o que sonhamos. Roberta diz que Josefina quer acertar 2 pássaros com um tiro, pois ela se casando com Matias terá sua posição na casa e Gonçalo não se divorciará de Josefina. Josefina fala que sim, e que isso afastaria Regina para sempre da vida de Gonçalo. E Roberta seria a senhora Monterrúbio se casando com Matias e dando um neto para Gonçalo. Roberta não quer, e Josefina diz para ela pensar bem, pois uma oportunidade como essa aparece somente uma vez na vida. Adriana vai falar com Matias e diz que Renata está sofrendo com a situação, e que sempre foi sincera, e ele sabia que Renata não o amava. Renata procura Gonçalo e diz que a situação está muito ruim e que não está sabendo lidar, e pede demissão. Regina pergunta para Antônio por que ele não disse para ela a tragédia que aconteceu em sua vida. Antônio diz que admira Regina, por ela nunca ter pegado o papel de vítima com o sumiço de sua filha. Gonçalo conta para Honório que Renata pediu demissão e não quer que ela saia. Honório fala que Renata não vai voltar atrás e que é melhor ela sair por uns meses, até as coisas esfriar, e depois ela volta. E conta que Renata está morando com Adriana. Matias fica sabendo que Renata pediu demissão. Antônio conta para Regina que houve um acidente com sua mulher e sua filha, e que nunca encontraram os corpos, e ele tinha esperança delas aparecerem. Renata conta para Jerônimo que pediu demissão da empresa, pois a situação estava difícil. Jerônimo diz que ela não está sozinha. Depois ele pensa que algo não está batendo, e que com ele, Renata não se importa de ter perdido tudo, já com Rafael, nada do que ele oferecia foi suficiente. Honório conta para Gonçalo que já descobriu quem está por trás das fotos, jogada do helicóptero no dia da festa de Matias, e diz que são 2 pessoas. A primeira é Diego, e a segunda é a sua filha Roberta. Jerônimo vai até a empresa Monterrúbio falar com Matias. Matias diz que ele é um traidor, e fala para ele ir embora, pois nunca mais quer ver ele em sua vida. Gonçalo liga para Josefina e diz que está indo para casa e quer que Roberta esteja em casa quando ele chegar. Matias e Jerônimo continuam discutindo e Renata aparece e pede que Jerônimo vá embora. Jerônimo, antes de sair, fala para Matias que se ele quiser pode procurar para esclarecer as coisas. Josefina liga para Roberta e diz para ela vir imediatamente para casa, pois Gonçalo quer falar com ela. Roberta não quer ir, pois está no clube com Selena. Josefina obriga Roberta a ir para casa. Quinta-feira, dia 15 de agosto. Honório avisa Renata da reunião em sua casa, e ela não quer ir, pois todos estão magoados com ela. Ele convence Renata a ir, e Adriana diz que Honório é um fofo e que queria ter um tio assim. O advogado de Augusto diz a Carlos que Augusto usou suas influências para agilizar as coisas em uma semana e pede para Carlos deixar Augusto fazer o que quer. Carlos fala que não tem medo de Augusto e que as coisas vão ser feitas dentro da lei e que só o que ele tem direito. Adriana comenta com Renata que achou que o reencontro de Honório e Ágata ela ia ficar feliz, mas não foi assim. E que Ágata comentou que Honório tinha uma vida estável e que Constância era linda e chique, e ela não. Gonçalo chega em casa e diz para Josefina e Roberta que a reunião será na casa de Constância.
Renata chega na casa de Constança e Josefina pergunta o que Renata está fazendo ali, pois não quer vê-la. Honório chega e Josefina pergunta por que todos estão reunidos ali. Gonçalo diz que pediu para Honório investigar quem foi o responsável por jogar aquelas fotos de Renata no dia da festa de Matias. Honório conta que foi Diego, quem jogou as fotos do helicóptero naquele dia, e fala que teve um ator intelectual que o ajudou, e diz que foi Roberta. Roberta nega tudo e Josefina defende, e pergunta como podem acusar Roberta desse jeito. Honório diz que tem provas, e Diego aparece. Honório pergunta: quem foi que ajudou com as fotos de Renata? E Diego diz que foi Roberta quem planejou tudo. Roberta chora e diz que Diego está mentindo. Diego conta que Roberta teve a ideia e a procurou e entregou as fotos lá no clube. E juntos planejamos tudo para que fosse feito na festa de Matias. Roberta diz que ele está mentindo e que ele está acusando-a injustamente. Diego fala que avisou ela que se algo desse errado e todos ficassem sabendo, ele contaria tudo. Renata pergunta o que ela fez para que eles fizessem isso com ela. Constância diz que foi por ressentimento e pela inveja que Roberta tem de Renata. E Adriana conta que Diego ficou furioso porque Renata não quis nada com ele. Diego fala que se ele não tem caráter, não há palavras para descrever Roberta, pois ela odeia Renata e diz que Roberta é a pior inimiga de Renata. Renata pergunta para Roberta por que ela odeia tanto, pois elas são irmãs. Constança fala que Roberta queria ser como ela, e não é, e diz que Renata é melhor em tudo. Roberta fala para Gonçalo que é mentira e tenta convencer Gonçalo, e em seguida ela desmaia. Jerônimo pede para Madalena fazer uma carta dizendo que ele está falido. Josefina fala para Roberta convencer Diego a voltar atrás e convencer a família Monterrúbio. Jerônimo e Renata combinam de se encontrarem. Adriana comenta com Renata que Roberta nem gosta de Jerônimo e só fez tudo isso porque não gosta dela. E diz que quando viu Jerônimo teve uma boa impressão e que sente que ele gosta dela. A tia chega em casa completamente bêbado e Josefina avisa Roberta e diz para ela aproveitar o momento, pois ele está vulnerável. Honório diz a Gonçalo que não é a favor do divórcio, mas no caso de Gonçalo é necessário. Gonçalo conta que vai deixar a casa para Josefina e uma pensão generosa. Roberta vai ao quarto de Matias e envenena ele sobre Renata, seduz ele e eles acabam ficando juntos. Gonçalo e Regina se encontram por acaso em um restaurante e ela aceita tomar um drink com ele. Jerônimo faz um jantar romântico para Renata. Eles conversam e ela conta que Roberta foi a responsável pelas fotos jogadas do helicóptero no dia da festa de Matias e diz que Roberta a odeia. Jerônimo se assusta e fala como a irmã pode odiar a outra e diz que ele amava seu irmão. Renata pergunta: você tem um irmão? Não sabia, e pede para falar dele. Jerônimo conta que ele morreu e isso machuca e não quer falar sobre isso. Roberta chega em seu quarto e Josefina está lá e diz que estava esperando notícias. Roberta conta que ficou com Matias e que ele está dormindo, e fala para Josefina sair, que ela vai tomar um banho e vai dormir. Josefina diz que não e que tem mais uma coisa para fazer. Constança fica sabendo do que está acontecendo com Renata e a convida para morar com eles. Gonçalo e Regina conversam e o advogado tira foto deles. Nisso, Antônio chega e não gosta de vê-los juntos. Regina decide aceitar Antônio como seu noivo e coloca o anel de noivado. Antônio fica feliz e diz que vai investigar sobre o desaparecimento de sua filha, pois conhece um investigador da polícia e acha que pode ajudar. Gonçalo chega e Josefina diz que Matias chegou bêbado em casa e pede que Gonçalo vá vê-lo. Ele não vai.
No outro dia, Gonçalo vai ao quarto de Matias e Roberta está lá. Matias tenta se explicar e Gonçalo fica furioso com os dois e diz que isso é imperdoável. Josefina, que está no corredor ouvindo tudo, ela entra e dá um tapa na cara de Roberta e diz que ontem foi Renata e hoje é ela quem a decepciona. Constança fala para Renata que a considera como filha e quer que ela vá morar com ela e Honório e que ela não vai ficar desamparada. Sexta-feira, dia 16 de agosto. Jerônimo recebe o documento que diz que ele está praticamente falido. Roberta questiona Josefina, porque ela lhe deu um tapa. Josefina diz que foi necessário. Roberta pede para a mãe deixá-la abortar, pois foi um sacrifício para ela ter ficar com Matias. Adriana pede que Honório ajude Renata a encontrar um bom trabalho. Josefina tenta convencer Gonçalo que Roberta ama Matias e que confessou para ela há alguns dias. Agatha passa mal e o doutor pergunta por que ela está tão agitada. E ela diz que o pai de Adriana apareceu em sua vida. Honório quer ir ver Agatha e Adriana diz que ela não quer se socializar. Eles planejam em Honório ir à sua casa sem avisar e sozinho. Roberta tenta convencer Matias que gosta dele e fala que não se arrepende do que fizeram e foi tudo maravilhoso. Alzira, Matilde e as mulheres se reúnem para realizar a poda da colheita. Augusto pergunta para Ezequiel se já se encarregaram de Carlos e Ezequiel diz que vai ser hoje à noite. Roberta vai ao clube procurar Diego e diz que ele a traiu e pede para ele se retratar. Diego pergunta se ela está maluca. Roberta conta que em breve ela vai se tornar a dona de tudo e vai lhe dar um bom cargo na empresa. Matias procura Renata e pede que ela o perdoe e fala que ela sempre foi sincera com ele, mas com Jerônimo a amizade acabou para sempre. Gonçalo entrega para Regina a doação da empresa Monterrúbio para o Centro Esperança. Josefina, olhando umas fotos, pensa que com o neto tudo vai mudar e que Regina tem que desaparecer da vida deles. Jerônimo fala para Renata que quer falar com Gonçalo e Josefina para esclarecer a relação deles. Renata diz para Jerônimo que ele não é o seu único amor. Jerônimo se assusta. Josefina descobre que Jerônimo é irmão de Rafael. Ela avisa Roberta e Roberta quer tirar satisfação com ele. Josefina não deixa e se preocupa porque Jerônimo não disse nada sobre Rafael. Honório vai falar com Matias e percebe que ele não está bem. Honório pergunta o que aconteceu e ele confessa que ficou com Roberta em seu quarto e que Gonçalo descobriu. Renata leva Jerônimo para conhecer a égua cigana. Durante uma conversa, Inês fala que apesar da situação com seu filho, recebeu muito apoio de várias pessoas e comenta que até Jerônimo a animou. Gonçalo pergunta se ela conhece bem Jerônimo. Inês, empolgada, fala que sempre disse para Regina que se tivesse uma filha, ela queria que se casasse com Jerônimo. Constança tenta contornar a situação e começa a explicar, e conta que Renata, a filha de Gonçalo e Jerônimo, se apaixonaram. Inês dá outra rata e comemora e diz que maravilha! Regina fala que Jerônimo não entrou para a família com o pé direito e explica o que aconteceu. Inês pede desculpa e diz que não sabia. Gonçalo fala que por mais qualidades que Jerônimo possa ter, a presença dele na família Monterrúbio não tem sido agradável e conta que Jerônimo traiu seu filho Matias e diz que não vai permitir que se metam com sua família. Jerônimo está com Renata e recebe uma ligação misteriosa e pede para se encontrarem à noite. Honório pede para Adriana ficar perto de Matias, porque ele está muito deprimido. Adriana convida Matias para ir ao cinema. Renata pergunta para Jerônimo sobre seu irmão, e ele fica nervoso e diz que não quer falar sobre isso.
Constança pergunta para Gonçalo se ele ficou chateado por Regina ter um namorado. Ele diz que sim. Regina pensa em Gonçalo. Regina fala para Jerônimo que durante um chá surgiu o nome dele e ela ficou constrangida por esconder informações. Jerônimo diz que está esperando Renata confessar tudo para esclarecer as coisas. Roberta conta para Selena que Rafael é irmão de Jerônimo. Constança convida Renata a ajudar no Centro Esperança e diz que Regina vai receber ela de braços abertos. Carlos recebe uma ligação para assinar uns papéis e é Ezequiel se passando pelo advogado. Álvaro chega em casa completamente bêbado e Karina reclama. Ela vê uma marca de batom na gola da camisa dele. Álvaro estava no bar com outra mulher. Carlos vai se encontrar com o advogado enquanto Lázaro vai ao mercado. De repente, aparecem uns homens e diz que ele vai aprender a saber quem é que dá as ordens por ali e começam a bater nele.